Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Vamos dar sequência na correção do plano de estudo tutorado do sexto ano. É o PET volume 4 e estamos iniciando a terceira semana, que trouxe como unidade temática os números, conteúdos relacionados, operações fundamentais com números naturais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe esse vídeo com os seus colegas de sala. A figura desenhada está dividida em partes iguais. Então nós temos aqui um retângulo que foi dividido em 8 partes e pintamos 6 partes de cinza. O número decimal que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representa da figura inteira é. Bom, a parte sombreada, como eu falei, né? Nós temos aqui 6 partes sombreadas de um total de 8. E eu preciso transformar esse número em decimal. O que eu posso fazer no primeiro momento? Eu posso até pensar em simplificar por 2, né? Tudo aqui é múltiplo de 2, então a gente poderia fazer 6 por 2, 3, 8 por 2, 4. Então agora eu vou fazer o seguinte, essa fração, quanto que ela representa em decimal? O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar simplesmente isso aqui, ó. Fração é a mesma coisa que divisão. É uma maneira de representar uma divisão. Então aqui nós temos o quê? Aqui nós temos uma divisão de 2 números. Eu tenho 3 dividido por 4. Está aqui, 3 dividido por 4. 3 dividido por 4 não dá 0. Né? Não é possível dividir 3 inteiros para 4, vai dar 0 para cada. Mas eu posso agora dividir em partes menores que 1. Para fazer isso eu coloco a vírgula e abaixo um 0. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28, isso sobra 2. Eu quero continuar a conta, já tem vírgula, então é só baixar um 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20, e sobra nada. Então eu posso afirmar que 3 quartos, que é igual a 6 oitavos, é igual a 0,75. Então a gente fica a alternativa letra C. Essa é a maneira que nós devemos fazer para transformar uma fração em um número decimal. Dando sequência aí na nossa correção, questão número 2. A reta numérica está dividida em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0 e o ponto C corresponde ao número 6. Então está aí a reta. Onde está localizado o número 8? Bom, vamos pensar aqui primeiro, né? De 0 para C, de O para C, né? De 0 para 6, a gente andou 6 casinhas. Só que olhando aqui não tem 6 casinhas, tem apenas 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 e vou dividir para 3 casinhas. Então 6 dividido para 3 vai dar 2. Então aqui é 0, aqui é 2, aqui é 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Ou seja, vai sempre de 2 em 2. E agora a gente consegue responder as questões de maneira bem simples, né? Onde está localizado o número 8? Bom, o número 8 está no ponto D. Vou colocar aqui, ó, ponto D. Letra B, o ponto G corresponde a qual número? Bom, o ponto G está aqui, corresponde ao número 14. Então, o número 14. E letra C, e o ponto A? Bom, o ponto A está no número 2. Bom, então a questão número 2 foi bem tranquila, né? Bem simples. Já a questão 3. A turma do sexto ano B da Escola Criativa, empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A apresentação a seguir demonstra o trabalho da turma. Então tá aí, usou as bandeiras do estado da região sudeste. Letra A. Qual a fração que representa a razão entre o número de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes nessa faixa? Bom, a bandeira de Minas é aquela que tem um triângulo, né? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aqui um total de 6 bandeiras numa faixa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bandeiras. Então 6 em 15. A gente pode simplificar por 3, né? Se eu simplificar por 3, vai dar 2 quintos. Letra B.
reescreva o número obtido na questão anterior na sua forma decimal. Então, na questão anterior, a gente colocou da seguinte maneira, a gente colocou 6/15, simplificamos, deu a mesma coisa que 2/5, e agora a gente quer esse número na forma decimal. Então eu tenho que dividir 6 por 15 ou 2 por 5. Eu vou dividir 2 por 5 porque eu acho mais fácil. 2 por 5 não dá para dividir, então dá 0. Porém eu quero continuar a conta. Coloca a vírgula, baixa um 0. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 vai dar 20 e vai sobrar exatamente nada. Então é a mesma coisa que 0,4. Tá aí, transformamos a fração em um número decimal. Então esse foi o item B. Agora o item C. Qual fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos em relação ao total de bandeiras da faixa? Escreva essa fração com o número racional na sua forma decimal. Então vamos colocar aqui, letra C. Né? Lá no item A, eu contei as bandeiras de Minas. E as bandeiras de Minas totalizaram 6 bandeiras. Nós sabemos que temos aqui 15 bandeiras. Então, as bandeiras correspondentes aos outros estados é o que falta para 15, né? Eu tenho 6 bandeiras de Minas Gerais. O resto são as dos outros estados. Então, 15 menos 6 vai dar 9. Então, a gente tem aqui 9 sobre 15. Podemos simplificar por 3 e chegar em 3/5. E vamos transformar em decimal. Então, vamos dividir aqui 3 por 5. 3 por 5 não dá 0. Coloca a vírgula e abaixa um 0 para finalizar a divisão. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Sobra nada. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,6. Item D. Você sabe o que significa, melhor, você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira do nosso estado? Pesquise e transcreva. Bom, o que está escrito na bandeira do estado de Minas? Né? Então vamos colocar aqui, ó. A frase ela está em latim. Tá? Então ela está assim. Ó. Libertas, quae será tamen. Não sei se essa seria a pronúncia. Isso é o que está na bandeira de Minas Gerais. Tradução. Liberdade, ainda que tardia. Beleza? Então, esse foi o item D. Dando sequência na correção, ele sistematiza esse conceito, né? A fração representa uma divisão do numerador pelo denominador. Logo, para fazer a transformação de uma fração em número racional, da forma decimal, basta efetuar essa operação. Então, 3/4 para transformar em decimal, basta dividir 3 por 4. Questão 4. Leia os diálogos da tirinha. Então, está aqui, né? Penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. Ela não pensa em mim porque sou um nada. E não se pode pensar em nada. Você não é um nada, Charlie Brown. Não. Mas alguma garota pensa em 0,0001. Letra A. O número 0,00001 citado por Charlie Brown é lido como 1/100º de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? Então o número está aqui, né? 0,00001. A gente quer escrever esse número na forma fracionária. Olha como que é simples escrever esse número na forma fracionária. Se você tirar a vírgula, né? Se você tirar essa vírgula, o número ficaria assim. E 0 antes não tem valor nenhum, né? Então eu vou pegar só 1. Dividido por 1. E eu venho aqui e vou contar as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Essa é a forma fracionária.
Tá? Um outro exemplo bem simples aqui, olha só, se fosse 1,3, como que eu escrevo esse número na forma fracionária? O que eu faço? Né? Se eu tirar a vírgula desse número, vai ficar 13. Então, eu vou pegar aqui 13 sobre 1 e vou contar as casas decimais. Só tem uma, então eu coloco um zero. Então, 13 décimos. Tá? Essa é a maneira de transformar números decimais em frações. E a letra B diz o seguinte: você concorda que 0,0001 é o mesmo que nada? Por quê? Bom, é uma resposta pessoal, vou deixar aí para vocês pensarem um pouquinho e cada um vai responder do jeito que acha melhor, né? Esse número, de fato, é um nada ou depende do que estamos trabalhando? Né? Questão número 5. Aprendendo brincando. Vamos fazer uma experiência e nela aprender mais um pouco sobre frações, né? Sobre fração e números decimais. Você vai precisar de 4 garrafas de mesmo tamanho, um copo de medida e água. Coloque água nas garrafas obedecendo a seguinte sequência: metade da capacidade na primeira, 1/4 da capacidade na segunda, 1/8 da capacidade na terceira, 1/16 da capacidade na última garrafa. Para isso, você precisará converter as frações em números decimais, facilitando o uso do copo de medida. Sopre o bocal de cada uma e preste atenção no som. Experimente também bater de leve em cada garrafa com uma vareta de madeira. Anote os números decimais obtidos e suas observações quanto aos sons emitidos. Né? Se você procurou fazer essa experiência, você vai perceber que o som de cada uma das garrafas é diferente em relação à outra garrafa. Né? A garrafa que você colocou metade de água e a garrafa que você colocou 1/4 de água, as duas irão emitir sons diferentes. Tá? Então essa vai ser a observação. Agora, pensando aqui na matemática, o que ele quer da gente? Ele quer que a gente escreva esses números, essas frações, em números decimais. Então ele fala, você precisará converter as frações em números decimais. Então quais são as frações que nós temos? Nós temos aqui meio, nós temos 1/4, nós temos 1/8 e temos 1/16. E precisamos transformar esses números em decimais. 1 sobre 2 é metade, tá fácil, né? Vamos colocar aqui já direto, 0,5. E 1/4? Bom, 1/4 é 1 dividido por 4, que não dá, então dá 0. A gente coloca uma vírgula para continuar a nossa divisão. Aí eu posso abaixar um 0. 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobra 2. Já tem vírgula, eu posso abaixar um 0. 20 por 4, 5, 5 vezes 4, 20, vai sobrar nada. Então é a mesma coisa aqui que 0,25. Depois 1/8. Bom, 1/8 vai ser o quê? 1 dividido por 8, que não dá 0, abaixo um 0. 10 por 8 dá 1, 1 vezes 8 dá 8, sobra 2. Para continuar, quando já tem vírgula, eu posso abaixar um 0. 20 por 8 dá 2, 2 vezes 8 dá 16, sobra 4. Já tem vírgula, eu posso abaixar um 0. 40 dividido por 8 vai dar 5, 5 vezes 8 vai dar 40 e vai sobrar nada. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,125. E a última fração, 1/16, nós vamos ter que fazer 1 dividido por 16, que não dá, né? Então dá 0. Para continuar a conta, coloca a vírgula e eu posso abaixar um 0. Abaixando um 0, olha o que vai acontecer. Abaixei um 0, eu tenho que dividir. 10 dividido por 16 não dá. Se não dá, dá 0 e eu posso abaixar mais um 0. 100 dividido por 16, isso vai dar mais ou menos, acho que um 6. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes um 6 com 3, 9. Então vai sobrar 4. Já tem vírgula, é só abaixar um 0. 40 por 16 dá 2. 2 vezes 16 dá 32. Vai sobrar 8. Já tem vírgula, é só abaixar um 0. 80 por 16 dá 5. 5 vezes 16 dá 80. E vai sobrar nada. Então isso aqui é a mesma coisa que 0,0625.
Assim a gente encerra aí mais uma semana do PET volume 4. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, tá? Que à medida do possível a gente vai procurar ajudar. Um grande abraço e até a próxima semana.